Olá! Tudo bem, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, meus amigos evangélicos, católicos e espíritas? Hoje eu quero falar com vocês sobre Apocalipse, capítulo 14. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês darem um like e também, se puderem, se inscrever no meu canal, compartilhar. E não se esqueçam de ativar no sininho as notificações, escrito todas, porque aí vocês vão receber as publicações do meu vídeo, tá bom? E roda a vinheta! Bom, eu quero discorrer com vocês hoje sobre Apocalipse capítulo 14. O outro capítulo que eu conversei com vocês foi sobre as duas bestas, né? Uma que subiu do mar e a outra que subiu da terra, né? Então eu discorri sobre isso. Agora eu vou discorrer com vocês o capítulo 14, né? Que o título dele aqui na Bíblia Sagrada, né? No Novo Testamento, é o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Mas, para mim, quando eu li o texto, estudei sobre o texto, eu vi que aqui está falando sobre duas igrejas após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, como eu sempre digo que o livro de Apocalipse é atemporal, ele também ele fala algumas coisas que tem a ver com o que aconteceu um pouco antes da vinda de Jesus Cristo, tá? E o que aconteceu depois da vinda de Jesus Cristo, de quem ficou aqui, os cristãos que ficaram aqui, que não acreditaram que Jesus ia vir. Jesus Cristo ainda não veio, nós estamos aguardando a vinda dele. Todos os acontecimentos que estão relatados na Bíblia Sagrada estão acontecendo, né? Então, nós, os estudiosos da Palavra do Senhor, sabemos que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está muito próxima e que nós temos que nos preparar. E aí logo vai acontecer este apocalipse, né? Essa tribulação. Então, acontecerá todos esses eventos que eu estou discorrendo com vocês do Apocalipse, que foi revelado pelo apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. Então, hoje eu vou falar para vocês o seguinte, vou começar lendo aqui e já explicando, tá, meus amados? Olha, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Que coisa maravilhosa, né? Ter o nome do Senhor escrito, né, na nossa testa, né? E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, né, dos anciãos, né, os 24 anciãos, né, que nós já falamos sobre isto. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Analisando o texto de Apocalipse, muitos teólogos e muitos estudiosos e muitos pastores e reverendos, eles chegaram à conclusão de que esses 144.000 também, de certa forma, é um número simbólico. Por quê? Porque na Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, tá? Eu vou colocar o texto aqui para vocês, porque Jesus Cristo disse isso: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, tá? Muitos são chamados, mas nem todos
conseguem permanecer no caminho do Senhor, né? Eles geralmente se desviam da palavra do Senhor, né? Se desviam de Deus, né? Eu não digo nem da igreja, se desviam de Deus, né? E o que quer dizer isso? Esses 144 mil são aquelas pessoas que foram compradas por Jesus Cristo quando ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. Então, nesses 144 mil escolhidos somos nós os que realmente, de verdade, de coração, adoramos ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo e cumprimos a sua palavra, os seus mandamentos, que não é fácil. É difícil andar no caminho do Senhor. Se você ler a Bíblia toda, você vai ver que não é tão fácil assim seguir o caminho de Deus, mas também não é difícil, tá? Se você está com Deus, principalmente nos dias de hoje, nos dias difíceis que nós estamos passando hoje, se você estiver com a sua mão, segurando na mão do Senhor, você consegue, tá? Então, nós temos uma jornada, né, aqui na terra, para nós chegarmos a este lugar, o Monte Sião. O Monte Sião aqui simboliza o céu, simboliza quando Jesus e os seus 144 mil estão ali com ele, após a vinda de Cristo, tá? E cantavam um cântico. Esse cântico que eles cantavam fala que é como uma voz de um trovão. Por quê? Era um canto forte, um canto intenso, um canto glorioso para Deus, glorificando a Deus, adorando ao Senhor, né? E uma voz de arpistas. Voz de arpistas são vozes afinadas, vozes maravilhosas. Então, ao mesmo tempo que era uma voz forte, era uma voz que agradava aos ouvidos, tá? Eram todos afinados, era lindo, e só os 144 mil conhecem esta canção, esta música. É o que está dizendo aqui, né? Que só eles poderão aprender, poderão aprender, que é o que vai acontecer, né? E eles foram comprados da terra. Então eu creio que estas pessoas, esses 144 mil, são pessoas que podem ser de igrejas evangélicas, igrejas católicas, são as pessoas que servem a Deus de verdade, tá? É isso que eu penso e que os teólogos também, teólogos estudiosos e muitos pastores chegaram a esta conclusão, tá? E também aí está falando assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias, primeiro, né? E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. São pessoas muito tementes a Deus. Quando fala dessas pessoas, estes são os que não estão contaminados com mulheres, muitas pessoas, porque são virgens, tá? O que significa isso? Isso significa, não é que as pessoas, esses 144 mil são virgens, não é isto. A analogia que nós fazemos aqui é da igreja do anticristo, que foi instalada, que eu disse no capítulo anterior, capítulo 13 de Apocalipse, da igreja que o inimigo implantou e que muitas pessoas o adoraram e até fizeram uma estátua para adorar ele. Essa é a igreja do inimigo, do anticristo, e a igreja de Deus. Estes 144 mil que não se contaminaram, que foram virgens, são os que não se contaminaram com esta igreja, a igreja do anticristo. Então, por isso que fala aqui que eles são os que não se contaminaram com as coisas que não são de Deus,
tá? Eles conseguiram chegar até aqui, seguir a igreja do Senhor Jesus, tanto é que foi escrito na testa deles o nome de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, tá, meus amados? Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias, né? E na sua boca não se achou engano, eles são verdadeiros diante de Deus, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então você pode observar aqui nesse capítulo 14, fazendo analogia com outros textos da Bíblia Sagrada, que são duas igrejas, a igreja do anticristo e a igreja de Deus, tá? Vocês poderem entender, é o que está querendo dizer aqui. Então, meus amados, aqui agora eu vou ler para vocês: 3 anjos proclamam os juízos de Deus, tá? Porque vocês acham que os ímpios que adoraram a besta, que adoraram o anticristo, o inimigo, essa igreja do inimigo, né? Porque o anticristo, ele fez sinais maravilhosos, ele fez coisas maravilhosas que muitas pessoas começaram a adorá-lo, e ele fez a própria igreja dele do jeito dele. E tinha a igreja de Jesus Cristo. Após a vinda de Cristo também ficaram os cristãos aqui. E esses cristãos foram muito torturados porque eles não aceitaram a marca da besta, ou seja, o sinal na mão direita, tá? Na mão direita, e nem o sinal na testa. Então, o que acontecia com aqueles que não aceitavam o sinal na testa, nem o sinal na mão direita? Eles não podiam comprar, não podiam vender, eles eram perseguidos, eles ficaram escondidos em lugares assim, e muitos eram pegos. E imagina, né? O anticristo agiu com muita severidade com eles, tá? Então os 3 anjos proclamam juízos de Deus aqui. Então eu vou ler. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, tá? O evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, tá? Porque Jesus subiu, mas ficaram aqui sobre a terra as nações, as tribos, línguas e povos, pessoas de várias línguas, de várias nações, né? Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, meus amados, por isso que eu digo, o livro de Apocalipse, para os justos, para nós, é um livro de esperança, de que Deus exercerá o seu juízo, a sua vingança sobre as pessoas más, sobre a maldade do homem aqui na terra, que está acontecendo muito nos dias de hoje, mesmo antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E após a vinda dele, o anticristo reinará sim por um tempo, mas depois Deus vai vir e vai executar o seu juízo. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O que quer dizer isso? É que quando o anjo diz caiu Babilônia, é porque Deus vai executar o seu juízo sobre a Babilônia, que significa o pecado do anticristo, a igreja que ele fez. E essa prostituição não é a prostituição propriamente dita, literalmente a prostituição das pessoas que resolveram seguir o anticristo, resolveram seguir a igreja, essa igreja do mal, do anticristo, tá? Então é isso, tá? E outro anjo seguiu dizendo, né?
E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Diante dos santos anjos e do Cordeiro, que é Jesus. Quando diz aqui o fogo e o enxofre, diz que Deus vai executar o seu juízo. Sinaliza, ou seja, é uma figura de linguagem que diz que Deus vai executar o seu juízo intensamente. Vai ser um juízo muito forte sobre estas pessoas. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso. Ou seja, eles não terão repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. Eles fizeram a imagem da besta no capítulo 13, vocês podem ver lá. E aquele que receber o sinal do seu nome, do sinal da besta, né? Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tantos dos que estão lá no céu já morreram fisicamente, estão lá com Deus, tantos que estão aqui na terra aguardando a vinda do Senhor para levá-los, os que não se contaminaram com esta igreja, tá? Aqui está a paciência deles. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Porque tantos que morreram antes da vinda de Cristo, tantos que morreram porque resolveram não seguir a igreja do anticristo, né? Sim, diz o Espírito em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Ou seja, por quê? Porque quando nós somos crentes, os que creem em Deus, nós, os cristãos, nós fazemos obras aqui na terra, as obras de evangelizar, as obras de ajudar as pessoas e muitos outros tipos de obras. Então diz que essas obras nos acompanharão, obras de ganhar almas para Cristo, né? É o que está dizendo aqui. A ceifa e a vindima, no versículo 14 em diante. Esta cena é o seguinte: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. Esta pessoa é Jesus Cristo, porque assim como você viu, né, na ascensão de Cristo, quando ele estava aqui na terra com os apóstolos, ele subiu sobre as nuvens, ele descerá na segunda vez, e nessa outra vez que ele descer, né, nessa, de certa forma, de terceira vez, né, ele descerá sobre as nuvens com a sua coroa de ouro, tá, com a foice afiada a foice aguda para vindimar, para tirar, tá? Então aqui está dizendo assim: e o outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. É aí que está a hora em que Jesus Cristo vai levar os que escolheram seguir a Deus, ou seja, o trigo, e vai deixar o joio. Ele vai ceifar, cegar. É o que diz aqui em Apocalipse capítulo 14, tá? E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz:
ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindimos cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então Jesus, ele ceifou as uvas, que simbolizam aqui as pessoas, as que aceitaram a Jesus, as que aceitaram a Deus, as que estavam na igreja de Deus e as que não, as que andaram com o inimigo, com o anticristo, com esta igreja do mal. E o anjo meteu a sua foice à terra. Aí foi o anjo, aí não foi Jesus, tá? E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. Jesus vindimou as pessoas que seguiram a igreja de Deus, tá? E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Lagar, eu não sei se vocês sabem, eu acho que quase todo mundo sabe que lagar é onde se faz, colocam as uvas e lá eles pisam as uvas para fazer o vinho, tá? Então isso que é o lagar. O lagar, aqui está falando sobre o lagar de Deus, o lagar da ira de Deus. Olha como Deus está furioso aqui. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Esses 600 e 1.000 estádios, calculando, é igual a 360 quilômetros. Os teólogos dizem que é aquela parte do Oriente Médio, mas claro, vai ter outros lugares, né, também. Mas aqui é uma figura de linguagem, né, onde Deus quis fazer isso fora da cidade santa, né, não do céu, daqui da terra. Ele quis fazer isso fora da cidade. Ele quis que os anjos fizessem isso fora da cidade. E aí Deus iria executar o juízo dele. Aqui já a gente entende que aqui o pisar seria a morte dessas pessoas física que seguiram a igreja do anticristo. Mas aí você morre fisicamente, mas espiritualmente há um juízo de Deus, tá? Aí o espírito não morre, tá? E aí este capítulo vai ficar por um outro estudo, meus amados, o capítulo 15, né? Que aí eu vou falar sobre os 7 anjos com as taças das últimas pragas, né? Então aqui Deus já está começando a executar o seu juízo. E era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? E em nome de Jesus, eu peço a vocês que esta palavra entre nos vossos corações, que vocês analisem bem e que procurem seguir a palavra do Senhor para que vocês estejam na igreja do Senhor, selados por Deus e não pelo inimigo. Amém? E eu desejo a vocês a paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom Adonai para todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus.